Oi, crianças, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Você gosta de ser castigado? Ah, eu tenho certeza que não. Pois é. Mas muitas vezes nós merecemos ser castigados, não merecemos? Porque a gente desobedeceu a mamãe e o papai, porque a gente brigou com o irmão, com a irmã, porque a gente brigou na escola, porque a gente tirou nota ruim e por muitos outros pecados que nós cometemos. Por quê? Vocês devem aprender isso. Sempre que há pecado, há o quê? Há o castigo. Ah, pastor, mas nem sempre quando eu peco, o meu papai e minha mamãe me disciplinam. Sim, eu não estou falando dessa disciplina para que vocês sejam corrigidos. Eu estou falando da consequência do castigo pelo pecado. Porque todo pecado que nós fazemos é contra Deus. E se o pecado é contra Deus, qual é o tamanho do nosso pecado? É muito grande. Então qual deve ser o tamanho do nosso castigo? Muito, muito grande. Pois é, mas pastor, eu não vou conseguir pagar esse castigo porque ele é muito, muito grande. Muito bem, é por isso que o próprio Deus veio ao mundo como Jesus e ele veio pagar o pecado dele? Não, claro que não, porque Jesus não tem pecado. Então o pecado de quem Jesus veio pagar? Já que o castigo era um castigo infinito, era um castigo muito grande que ninguém ia conseguir pagar. Ia ter que ficar a eternidade pagando, a eternidade sofrendo o castigo. Porque meu pecado é contra Deus. Eu tenho que passar a eternidade inteira, é um Deus eterno, a eternidade inteira para pagar esse castigo. Então o próprio Deus veio ao mundo como Jesus Cristo, Deus Filho, para pagar o pecado dele, não, o meu pecado infinito, o meu castigo. Eu que pequei, fui eu que pequei, mas Jesus que sofreu o castigo. Eu pequei, Jesus sofreu o meu castigo. O castigo do papai, o castigo da mamãe. Jesus sofreu o castigo dos crentes. Pois é, quando você crê em Jesus, você se torna crente e o sacrifício de Jesus é aplicado a você. Ou seja, você não vai mais precisar pagar o castigo. Pois é, porque o castigo ele é infinito. Então Jesus precisou vir. Mas quando Jesus pagou o castigo pelo meu pecado? Jesus pagou o castigo lá na cruz. Foi lá que Jesus pagou o castigo pelo meu, pelo seu, pelo pecado de todos os crentes. Pois é, e lá na cruz Jesus sofreu muito. Vem cá, Jesus. Olha só onde Jesus sofreu. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. Dá para ver a cruz aí? Pedrão tá ajudando a gente aqui, ó. Estão vendo a cruz aqui? Levanta a cruz um pouquinho, Jesus. Não foi nessa cruz, foi uma cruz muito maior. Essa cruz é só para vocês terem uma ideia. Tá pesada essa cruz? Tá pesada. Tá pesada essa cruz. A cruz de Jesus, muito, muito, muito mais pesada. E foi no seu lugar, porque quem deveria estar sofrendo o castigo era você, porque o pecado era seu, o pecado era meu, o pecado era do Daniel, o pecado era do Pedrão que está ali atrás. O pecado era nosso, mas quem sofreu foi Jesus na cruz. E ele sofreu bastante, ó. Sangrou por nós. Está aqui o Daniel representando Jesus. Onde mais ele teve feridas? Olha aqui, ó. Jesus foi preso aqui na cruz. Prenderam com pregos as suas mãos, os seus pulsos. Prenderam na cruz. E foi lá na cruz que Jesus pagou o castigo pelo nosso pecado. O pecado não era de Jesus, era o nosso pecado. E foi lá que ele pagou. Muito obrigado. Olha a cruz aí de Jesus. Muito obrigado, Daniel, representando Jesus aqui. Então, mas pastor, eu não conheço esse Jesus, o que eu faço? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir do seu papai e da sua mamãe, você tem que ouvir do pastor na sua igreja sobre Jesus e crer. Fazer a seguinte oração: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu agradeço porque Jesus sofreu o castigo pelos meus pecados e eu quero viver para Ele, eu quero viver para o Senhor, eu quero viver em paz com o Senhor, recebendo o benefício do castigo de Jesus.
Do castigo de Jesus, não. O castigo que Jesus sofreu em meu lugar. E dizer, eu creio. Tá bom? Jesus morreu na cruz no nosso lugar, sofrendo o castigo que era nosso. Ele, sem pecado, foi castigado no nosso lugar. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.